Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o professor Carlos falando aqui. Como vocês sabem, nós vamos começar as nossas aulas pelo Google Classroom. E antes de nós darmos sequência no nosso conteúdo, eu vou fazer uma retomada das atividades que vocês receberam para fazer. Então, caso você ainda não tenha resolvido esses exercícios que estão aqui no final, deixa pronto, porque esses exercícios precisam ser entregues quando nós voltarmos. Mas, para a gente não ficar prejudicado com relação ao conteúdo, eu vou passar uma retrospectiva explicando esse conteúdo para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Eu começo falando sobre a compostagem. Vocês já ouviram falar de compostagem? Antes de ler esse texto, vocês já tinham ouvido falar de compostagem? A compostagem ela é utilizada para a produção de adubo. Ele é um processo que ele vai decompor a matéria orgânica para a produção de adubo. Então eu vou utilizar resíduos domésticos para a produção de adubo, que eu posso utilizar numa horta, que eu posso utilizar na jardinagem, para plantas ornamentais, tudo bem? No nosso caso aqui, a ideia é que a gente consiga fazer uma composteira para a gente utilizar na nossa horta quando nós voltarmos. A decomposição ela é um processo natural, é um processo que ocorre por meio da ação de micro-organismos. Então, são micro-organismos como fungos, bactérias, alguns agentes vão reduzir essa matéria orgânica, como insetos, como minhocas, tá? Que na presença do gás oxigênio, que é um gás que nós temos naturalmente na nossa atmosfera, vai originar compostos que podem ser utilizados como adubo. Tá? Esse processo de utilizar oxigênio chama-se processo aeróbio. É muito importante que a nossa composteira ela seja organizada para não favorecer a fermentação anaeróbia, que é aquela fermentação que acontece na ausência do gás oxigênio. Então, tem certas técnicas que a gente precisa sempre estar aerando essa nossa composteira para evitar fermentação anaeróbica. A compostagem ela vai possibilitar a formação do que nós chamamos de humus. Tá? Então, nós vamos decompor restos animais e vegetais para formar humus. O humus é uma terra rica em nutrientes, vão ser utilizados para auxiliar, para nutrir as nossas plantas, os nossos cultivares. Ela serve para nós conseguirmos reciclar grande parte da matéria orgânica e assim evitar que nós tenhamos um acúmulo dessa matéria orgânica nos lixões e nos aterros sanitários. Tá? Com isso, é possível nós produzirmos fertilizantes naturais que não vão poluir o solo porque eles não são sintéticos, como é o caso de alguns fertilizantes químicos, que eu utilizo na planta, a planta cresce saudável, mas eu deixo resíduos que não são degradados na natureza ali, naquele solo. E com o passar do tempo, eu causo uma contaminação desse solo e pode até contaminar algum corpo hídrico que possa ter perto. Que resíduos que eu posso colocar num compostor? Matéria orgânica, mas não é toda a matéria orgânica que eu posso colocar. Tem que ser matérias orgânicas ricas em carbono e nitrogênio, que é o azoto. Na razão, carbono, nitrogênio. Esses resíduos, eles podem ser classificados em castanhos e verdes, que é com relação à cor dele. Os resíduos que são castanhos, eles possuem mais carbonos, e normalmente eles são secos, que é o que acontece, por exemplo, com palha, com feno, com serragem, tá? Com ervas secas, com folhas, com plantas que acabaram morrendo. E os resíduos que são verdes, eles normalmente são ricos em nitrogênio. E geralmente eles são úmidos, como por exemplo, restos de vegetais, cascas de frutas, borra de café, restos de arroz, massas cozidas, sobras de massas, casca de ovo esmagado, tá? Então, normalmente elas são ricas em nitrogênio. E eu preciso que desses compostos aqui que nós classificamos em verdes e castanhos, eles sejam previamente preparados para ser colocados nessa minha composteira. Eu não vou pegar o material e colocar lá de qualquer jeito, a casca do ovo inteira, vai demorar muito mais para se decompor. Então, se eu triturar isso, vai ir de forma mais branda, tá? Eu não vou colocar qualquer tipo de alimentos, não posso colocar gordura lá. Tá? Se eu botar gordura, vai acabar prejudicando a minha composteira. Então, tem que tomar cuidado com os tipos de alimentos que eu coloco nessa minha composteira. O que eu não posso colocar lá? Ó, lembra que eu falei da gordura? Eu não posso colocar gordura,
Não posso colocar restos animais como carne, peixe, porco, leite, queijo, requeijão, molhos, tá? Por quê? Esses alimentos eles vão atrair micro-organismos que podem ser patógenos para a gente. E aí, em vez de eu estar produzindo uma terra saudável, um humus bom para minha horta, eu estou cultivando micro-organismos que podem causar doenças para nós. Além de que restos animais acabam atraindo outros animais, como por exemplo ratos. Eu não quero rato na minha composteira. O que eu não posso colocar? Resíduos de jardim que foram tratados com pesticidas, com inseticidas. Por quê? Eles vão acabar contaminando o meu humus. Cinzas de carvão. Não pode colocar. Algumas pessoas colocam carvão, o resto sobrou ali o carvão, a cinza do carvão da churrasqueira, coloca na composteira. Não pode, porque o carvão ele tem uma propriedade antibacteriana, então ele vai acabar matando esses micro-organismos. Sementes de erva daninha, não vou colocar lá porque essas plantas, por exemplo, tiririca, imagina se eu coloco sementes de tiririca lá, vai acabar crescendo e vai usar todos os nutrientes que eu estou, na verdade, tentando poupar para aquele solo. Têxtil, como tecidos, tintas, pilhas, gente, jamais colocar pilhas numa composteira, porque a pilha vai liberar metais pesados. E aí, novamente, eu estou criando um solo contaminado. Vidro, metal e plástico, eles não se decompõem num tempo rápido na natureza. Então, se eu colocar isso aqui, eles vão ficar para sempre lá na minha composteira e não vão se decompor. Além de eu estar colocando materiais que podem me machucar, me ferir ao fazer o manuseio dessa compostagem. Imagina eu coloco vidro lá e aí eu vou mexer nesse solo, acabo machucando a minha mão. Medicamentos também, não posso jogar remédio lá. O que eu preciso para fazer uma compostagem? Eu vou precisar de um compostor, que é um local onde eu vou colocar o meu material. Eu preciso de um saco de composto acelerado. Esse saco de composto acelerado nada mais é do que um solo já previamente preparado. Eu vou colocar minhocas aqui, um solo natural, tá? Algo para eu manusear misturar, para eu mexer esse solo aqui dentro, e uma peneira para eu peneirar o solo que eu vou colocar ali dentro. Okay? Como que eu vou fazer um compostor? Eu preciso primeiro pensar na localização onde ele vai ficar. Ele tem que ser um local de fácil acesso e de preferência em cima da terra, de modo a possibilitar a drenagem de água, porque se acumular água ali, vai feder, vai dar mau cheiro, vai dar mau odor, porque vai proliferar micro-organismos que estão presentes ali junto nessa água, e aí vai causar um mau cheiro. O local ele tem que ser seco para evitar, então, esse acúmulo de água. O ideal é que ele tenha um contato direto com o solo para conseguir fazer essa drenagem natural. Locais que têm a temperatura mais elevada, eu preciso colocar normalmente numa sombra, embaixo de uma árvore, para ter ali uma temperatura mais controlada, beleza? E também a sombra ela vai evitar que a minha composteira perca água demais, porque assim, não é que não pode ter água nenhuma, tem que ser 100% seco, não é isso. Mas eu não posso deixar ficar muito úmido, mas eu também não posso deixar muito seco, porque senão os meus micro-organismos morrem na ausência de água. Em locais onde tem muita chuva, que não é o nosso caso aqui, é ideal cobrir para evitar que o excesso de água entre. Por quê? Excesso de água, além de atrasar a decomposição desses materiais que nós queremos, vai propiciar a proliferação de micro-organismos que não são interessantes para a gente. O que eu vou colocar lá? Primeiro, os resíduos castanhos e verdes devem ser cortados em pequenos pedaços, fazendo assim com que seja mais fácil a manutenção e o manuseio desse material. No fundo do compostor, coloca-se aleatoriamente ramos grossos que vai promover um arejamento, impedindo a compactação. E aí coloca-se camadas dos resíduos castanhos, camadas dos resíduos verdes. Tá? Colocar uma quantidade razoável do composto acelerador, que é o meu solo natural, porque ali vai ter micro-organismos suficientes para eu iniciar o meu processo de compostagem. Adicionar camadas de resíduos verdes, cobrir com resíduos castanhos, jogar um pouco de água para manter a umidade adequada, ter isso até eu atingir a altura do meu compostor. Aqui ele fala até 1 metro de altura, mas aí vai depender da altura do nosso compostor. As camadas podem ser adicionadas de tempos em tempos, assim que liberar espaço. Por quê? Conforme esses materiais vão decompondo, eles vão ficando mais compactos, eles vão ficando em menor volume. Então eu posso estar acrescentando cada vez mais compostos, de preferência dos verdes, que vão se decompor mais rápido do que os resíduos castanhos. Tá? Na última camada deve ser sempre de resíduos castanhos, para diminuir o problema de odores e proliferação de insetos e animais indesejados.
Esses resíduos castanhos eles vão funcionar como um filtro, que vai impedir a entrada de outros animais e vai impedir o odor de se proliferar pelo local. Lembrando que quanto maior a umidade, mais mau cheiro eu vou ter. A temperatura, a umidade deve ser sempre controlada. A temperatura na pilha de compostagem é resultado do trabalho de micro-organismos que decompõem os resíduos. A temperatura ideal é 55 graus Celsius. Se eu tenho temperaturas mais elevadas, eu acabo matando esses meus micro-organismos. E aí para o meu processo de decomposição. Só que se ele não tiver essa temperatura aqui, não chegar nesses 55 graus Celsius, não é um problema. Ela naturalmente vai chegar em função da forma como foi montada. Só que vai demorar um pouco mais. Tá? O ideal é esses 55 graus. Se nós tivermos um termômetro para medir isso com o tempo, é melhor. Por quê? Dependendo de como tiver a temperatura, eu posso misturar esses meus compostos para conseguir fazer uma aeração ali e chegar nessa temperatura. A umidade também tem que ser controlada, como eu falei. Não basta só a gente colocar o material lá. Eu preciso verificar. Se tiver muito úmido, não vai ser bom. Então, por isso que nós falamos, o ideal é que fique em contato direto com a terra, porque a própria gravidade vai levar a água para baixo, a umidade para baixo, e vai acabar drenando essa água. O aeramento também é importante, porque a decomposição ela precisa de oxigênio para acontecer. Se eu não tiver aeração suficiente, eu vou proliferar fermentação anaeróbia. Não é o meu interesse. Tá? E aí eu preciso mexer esse material. De tempos em tempos eu preciso fazer isso. Quando que o composto vai estar pronto? Quando ele tiver as seguintes características. Ele vai precisar ter um aspecto homogêneo, ou seja, ele precisa estar igual. Eu preciso olhar aquele solo e falar, nossa, isso parece um solo. Ele não está com cascas, com folhas, com restos de plantas ali ainda. Ele já está parecendo um solo mesmo. A cor dele vai estar castanho, porque é a cor do solo. Ele vai ter cheiro de floresta. O que é esse cheiro de floresta? O cheiro de floresta que ele cita aqui é o cheiro do solo natural. O tempo para isso vai depender de acordo com os materiais que eu coloquei, mas vai de 2 a 3 meses. Se eu for colocando coisas continuamente, esse composto vai ficar pronto em até 6 meses. Onde eu posso utilizar isso? Canteiros para plantação de hortaliças e legumes, que é o nosso objetivo. Mas nada impede de eu colocar isso para vasos de flores, para canteiros de flores, de plantas decorativas. Por quê? São nutrientes, é um solo rico em nutrientes que eu estou colocando ali para minha plantinha. Por que é bom fazer a compostagem? Ela vai diminuir a quantidade de resíduos orgânicos depositados no lixo. E com isso eu vou diminuir o impacto causado nos lixões. O ideal seria se a cidade tivesse um sistema de coleta, onde eu separo o que pode ser reciclado, do que pode ir para uma compostagem, do que não pode vai para o aterro. Esse é o utópico. É eu separar o meu lixo no máximo possível. Aquilo que pode ser reciclado eu coloco para reciclagem, o que pode ir para uma compostagem eu coloco na compostagem, e o que não pode vai para ir para o aterro. Assim a gente diminui a pressão exercida nos aterros sanitários. E aí eu tenho uma vida útil mais longa para esse aterro. Tá? Além de eu estar contribuindo para a reciclagem do nitrogênio, do fósforo, do potássio. Eu não estou desperdiçando nutrientes e mandando isso para o lixão ou para um aterro. Tá? E aí eu reduzo a quantidade de fertilizantes químicos que são utilizados. Problemas que podem surgir. Se o processo está muito lento, eu coloquei material demais, é o que eu falei. A proporção ela deve ser bem feita e vai depender, o tempo da compostagem vai depender do que eu coloquei ali. Vai depender de como está essa minha composteira. Eu posso resolver isso reduzindo o tamanho das coisas que eu estou colocando e colocando mais resíduos verdes. Quanto mais resíduos castanhos eu coloco, mais tempo ela vai demorar. Um cheiro ruim é porque eu tenho muita umidade. Lembra que eu falei que se tiver muita umidade, eu vou ter um problema ali de cheiro ruim. Tá? Então, revirar as pilhas, fazer a drenagem, produtos castanhos que são secos, eles vão auxiliar no controle da umidade. Se ela ainda tiver úmida, ainda tiver com cheiro, colocar no sol, que aí o sol ajuda a evaporar essa água e vai reduzir o cheiro. Quando eu tenho pragas, ou seja, insetos, ratos e outros animais que podem aparecer, é porque eu tenho presença de proteínas. Como nós falamos lá anteriormente, não é para ter proteínas.
O ideal é que seja apenas aqueles materiais verdes e castanhos. Temperatura muito baixa, a minha pilha está muito pequena e não está favorecendo a formação da temperatura. Umidade insuficiente também. Tá? Então, é necessário todo um cuidado com essa minha composteira. Beleza? Caso você ainda tenha alguma dúvida, deixa aqui pelo Google Classroom que eu tiro essa dúvida para vocês. Lembrando que esses exercícios precisam ser feitos para entregar quando nós voltarmos. Além desses exercícios aqui, eu vou deixar um formulário para vocês responderem, para nós ir treinando como responde pelo formulário. Qualquer dúvida, não tenha vergonha. Você pode entrar em contato comigo pelo próprio mural da sala ou então no particular. Lá no Google Classroom tem um botãozinho lá que você aperta perguntar no particular, você envia a pergunta diretamente para mim e eu respondo. Tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem, fiquem seguros, evitem sair de casa para que essa quarentena acabe logo. Espero rever todos vocês no nosso retorno. Um grande abraço e até a próxima!